Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Dá um glória bem alto. Glória a Deus, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Quero aqui agradecer e deixar registrada a minha gratidão. Fui pego de surpresa, mas graças a Deus, a gente que é obreiro, devemos andar sempre preparado, né? Meu tio Alex, interceda por mim aí, vai. Em nome de Jesus, não só ele, mas os que estão na minha retaguarda, meu primo Daniel. Deixa Deus te usar, enquanto os tangedores tangiam a presença do Senhor e descia sobre o lugar. Amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olivo, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E você senta dando glória a Deus. Quantos aqui estão desejosos para ouvir a voz do Senhor? O capítulo 18 de Jeremias, ele é bem conhecido. Todos conhecem, porque é uma parábola no Antigo Testamento, onde Jeremias escreve quando ele tem um acontecimento com ele perante Deus e o povo de Israel. Mas vamos voltar um pouco lá no Antigo Testamento, lá no começo. Quando Deus criou o mundo, todas as etapas da obra criadora de Deus aconteceram através de uma ordem, de uma palavra lançada. Isso nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus ele disse: haja luz, e houve luz. Mas na criação do homem, o Senhor ele fez diferente. Ele toma para si um artifício diferente, que é o pó da terra. Ele toma o pó da terra, então ele começa a moldar. E ele faz o homem segundo a sua imagem e semelhança. E sobre as narinas desse barro, desse homem, ele sopra o sopro, o fôlego da vida. Aleluia. E em tudo isso nós vemos a maestria de Cristo, de Deus. Isso é o cuidado do Eterno perante nós. O homem, o barro. Voltando para Jeremias ele foi um profeta do tempo, um profeta chamado daquela época, que viveu em um momento de escassez, um momento de grande turbulência e crise política e religiosa. E essa crise ela era política e religiosa em Judá, pois aquele povo que se virou contra Deus, virou as costas para Deus. Eles tomaram para si a idolatria de deuses pagãos. Aleluia. E essa idolatria começou a deixar a Deus de lado. E adotando essa idolatria, os ídolos, então Jeremias ele é levantado por Deus para trazer uma pregação de arrependimento àquele povo. Jeremias, para quem não sabe, Jeremias ele foi aquele profeta que profetizou 70 anos do cativeiro. Aleluia. E ele vai começar a alertar aquele povo sobre a iminente devastação que iria acontecer. E ele pedia para que o povo se arrependesse dos pecados, dos maus caminhos que eles estavam percorrendo. Aleluia. E se não se arrependesse, o final seria catastrófico, pois seria o cativeiro daquele povo.
Então Deus ele diz para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. Então Jeremias ele desce à casa do oleiro. Só que para Jeremias ouvir a voz de Deus, ele faz uma pergunta antes. Se nós olharmos no capítulo 17 de Jeremias, no capítulo 15, ele faz uma pergunta para Deus. Ele diz assim: eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Então quando Jeremias ele faz essa contestação para Deus, Deus ele fala: então Jeremias, já que você quer ouvir a minha voz, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir a minha voz. Aleluia. E então Jeremias ele desce à casa do oleiro e ele começa a observar. Jeremias vai dizer que ele desce ali e ele vê que o oleiro estava fazendo um vaso, a sua obra, em cima, sobre as rodas. E eu, como um curioso, um pregador, eu fui tentar procurar como é que era aquele maquinário daquela época. E o que eu achei, presbítero Alex, é que existiam duas rodas, uma na parte inferior e a outra na parte superior, e um eixo que ligava essas duas rodas. Mas para que haja um movimento na roda superior, teria que haver um movimento na roda inferior. Não, eu vou repetir, se você não entendeu, eu vou pular isso se você não pegar isso. Para que haja um movimento lá em cima, para que o oleiro comece a trabalhar as suas mãos, é necessário haver um movimento aqui embaixo. Eu não sei a forma que você entrou aqui dentro, eu não sei como que você entrou da porta aqui para dentro. Talvez você entrou falando assim: não há mais jeito, mas o Senhor está dizendo: começa a se movimentar, porque aí sim as minhas mãos começam a se movimentar aqui em cima. Para que haja um movimento, eu costumo dizer que para ter a ação de Deus precisa ter a reação aqui embaixo. Para que haja a reação de Deus precisa haver a reação aqui embaixo. Não, você não pegou, porque é através do seu glória que o teu filho está sendo libertado, é através do teu glória que as portas se abrem, é através do teu glória que os céus se abrem sobre a tua família. Aleluia, glória a Deus. E eu já posso sentir a graça dele aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. E Jeremias ele então começa a observar o movimento daquele oleiro. E aqui eu me pego pela primeira ocasião. Antes de ouvir a voz de Deus, Jeremias ele precisou observar. Ele precisou analisar o que estava acontecendo ao seu redor. Às vezes nós nos perguntamos o porquê o Senhor nos leva a certos lugares, o porquê o Senhor nos faz sair do comodismo. Mas é para que às vezes nós precisamos observar o que o Senhor tem para nos dizer. Porque às vezes nós falamos assim: Senhor, fala comigo. Deus, eu quero ouvir a sua voz. Mas está acontecendo tudo ao seu redor, mas você não para um momento para observar. E é no observar que Jeremias ouve a voz de Deus. Aleluia. Mas o segundo ponto que eu quero trazer aqui é que antes de Jeremias ouvir a voz de Deus, quando Deus ele fala: Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ele precisou tratar Jeremias primeiro. Mas eu provo isso na Bíblia. A primeira ordem de Deus para Jeremias foi: levanta-te. Você quer ouvir minha voz? Primeiro tome a posição. Porque Deus ele não fala com ninguém que está prostrado. Deus ele não fala com ninguém que está sentado. Quando eu li isso, eu me indaguei e começou a haver um aflito. E eu comecei a me perguntar: Senhor, o que estava acontecendo? Mas ao ler e reler a Bíblia, eu entendi que Jeremias ele estava frustrado. Ele estava no seu momento de frustração. Porque quando nós lemos, quando Deus ele fala: Jeremias, levanta-te, isso nos dá a entender que Jeremias ele estava sentado, ou até mesmo deitado. Não, a Bíblia não diz, mas quero conjecturar que ele estava sentado. E Deus ele fala: Jeremias, levanta-te. Aleluia. E então Jeremias ele se
Isso prova que Jeremias ele estava prostrado, porque Deus ele faz essa pergunta para Jeremias: Jeremias, não poderia eu fazer de vós como este oleiro fez à casa de Israel? Isso mostra que Jeremias ele estava no seu momento mais frustrado, mais triste da sua carreira. Jeremias, por certa vez, muitos vão dizer que Jeremias ele era o profeta chorão, o profeta das lamentações, porque Jeremias, a mensagem de Jeremias era tão dura, tão dura para os ouvidos daqueles que estavam ao seu redor, que às vezes ele olhava e falava assim, talvez Jeremias dizia assim: Senhor, eu estou dando murro em ponta de faca, eu estou dando cabeçada na parede, eu falo para esse povo, mas esse povo não me escuta. Só que aí Deus ele fala para Jeremias: Jeremias, levanta-te. Aleluia. E para o judeu, se levantar traz um outro significado. Para o judeu, se levantar traz o sentido de tomar a sua posição de origem. Aleluia. Você quer uma prova disso? Eu trago uma prova. Lucas capítulo 15 vai nos falar sobre 3 parábolas. A parábola das 99 e a que se perdeu. A segunda parábola é da dracma perdida. E a terceira é do filho pródigo. O filho pródigo ele chega ao pai e fala assim: pai, me dá a parte da minha herança, que eu vou sair. E ele sai, e ele começa a gastar tudo. Perde amigo, perde as roupas, perde tudo que ele tinha. Só que chega um momento que ele olha e ele começa a desejar as bolotas do porco. E ele vira e fala assim: não, peraí, na casa do meu pai, aleluia, na casa do meu pai, os próprios funcionários dele têm roupa lavada, tem comida, e eu aqui mereço de fome. Levantar-me-ei e vou ter com o meu pai. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: eu vou tomar a minha posição de filho e vou ter com o meu pai. Não, você não entendeu. O Senhor está dizendo: é hora de tomar a posição de origem. O Senhor ele estava falando para Jeremias: Jeremias, talvez você se esqueceu do que eu te prometi, talvez você se esqueceu, mas se você esqueceu, eu vou te relembrar. Jeremias, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te santifiquei, eu te separei. Ainda antes que você pensasse em nascer, Jeremias, eu te conheci. Aleluia. O Senhor estava dizendo a Jeremias: Jeremias, eu te chamei para ser profeta. Não é hora de se prostrar, não é hora de ficar sentado. Olha para esse povo, olha para esse lugar. Foi eu que te chamei, Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. E Jeremias ele então levanta. E esse é o segundo ato. O primeiro é observar. O segundo é se levantar. E o terceiro é descer. Aleluia. Ele precisou se levantar para descer. E isso acaba havendo um conflito dentro de nós, porque ninguém se levanta primeiro para depois descer. Ou você desce para se levantar, mas ninguém se levanta e desce. Mas com Jeremias foi diferente. O Senhor estava dizendo: Jeremias, eu quero reatar contigo, só que é necessário descer. Primeiro você toma a posição de origem, posição de profeta. Não sei como que você entrou aqui. Talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje que entrou por essa porta falando assim: é o último culto que eu vou, é a última sexta-feira, não sei se é campanha, mas é a última campanha que eu vou, é a última vez que eu vou reger os jovens, é a última vez que eu vou sentar no púlpito. Mas o Senhor está dizendo: tome a posição de origem e desça. Não larga, porque não foi o homem que te deu,
E isso nós precisamos levar para a vida do crente. Crente que está estagnado, ele é alvo fácil de Satanás. Crente, porque tem gente que diz que ser crente é fácil, que eu vou aceitar Jesus, não vou ter luta, não vou ter levante. Mas quem te falou isso daí está mentindo. Eu acho que a luta ela até dobra, porque você começa a guerrear guerras que você não guerreava antes. Mas é onde que nós nos revestimos, é descendo na casa do oleiro. Aleluia. É descendo na casa do oleiro, é se movimentando. Quem sabe, até um tempo atrás você cantava, entoava sua voz em adoração a Deus, e o céu descia, mas através das guerras você começou a enterrar o talento. Quem sabe você, quando tinha uma saudação, meu Deus tomava você como um profeta, profetiza. Mas aí chega um momento que você fala assim, não dá mais. Você começa a se conformar com a situação, começa a ficar parado. Mas o Senhor está te chamando para se movimentar hoje. Aleluia. O Senhor marcou esse encontro para falar com você, para falar comigo. E aqui eu encaminho para o final. Como que nós vamos ver o agir do oleiro, sendo que nós não nos movimentamos? Porque é no movimentar que acontece. É no se movimentar que nós vemos a mão de Deus agir. Aleluia. Não é prostrado que o Senhor te quer, não é parado, estagnado, não. É no movimentar-se, é no descer. Aleluia. Nós precisamos não nos conformar com esse mundo, porque quando nós estamos em movimentação, nós estamos em constante transformação. E Paulo, ele sabia muito bem disso. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é movimentação, é não se conformar. Quando Paulo ele fala não se conformeis, Paulo ele está trazendo o sentido de uma forma. Não se acomode, não se forme como esse mundo, não se prostre perante esse mundo, mas seja transformado pela renovação do nosso entendimento, porque é o entendimento que traz a sabedoria, é o entendimento que é onde a gente faz a adoração. E Paulo confirma isso no versículo 1, que ele fala: seja um sacrifício vivo. Seja um sacrifício vivo. E que a sua adoração seja, e que o seu culto seja racional. E quando Paulo ele fala isso, racional, ele fala mente e espírito. Aleluia. E é por isso que Paulo ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que, Paulo? Para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quer experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Comece a se movimentar. Porque é no se movimentar, é no descer a casa do oleiro, que nós começamos a ser renovados dia após dia. É na casa do oleiro que nós começamos a entender o porquê Deus começa a fazer as coisas. Ele começa a movimentar as suas mãos. Aleluia. É no
céu ele se abre em menos de 5 minutos. Eu já vi pessoas, obreiros, que só de colocar o pé na igreja já começa a falar em línguas estranhas. E sabe qual que é o significado disso? É a renovação do entendimento. É uma pessoa que entendeu que é viver em novidade de vida. Não é se prostrando perante a dor, não é se prostrando perante a luta. Ah, mas está doendo. Mas ser de transformar. Há batalhas que o Senhor fala assim: essa batalha não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Mas existe batalha que o Senhor fala assim: é no joelho que você vence. Eu não vou colocar a minha mão, porque o Senhor, quando ele fala para Jeremias, Jeremias, levanta-te. Jesus, quando ele veio, ele toma. Isaías vai dizer que Deus, ele nos levanta com a destra das tuas mãos. E Deus poderia fazer isso com Jeremias, mas existem momentos que nós nos frustramos porque queremos. Nós nos deixamos ficar de cabeça baixa porque nós queremos. E aí é nessa hora que a palavra de Deus diz: Jeremias, levanta-te. Que outra prova é Elias. Elias foi o cara que contra 450 profetas desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e desceu a espada sobre eles. Mas quando Jezabel virou para ele e falou: vou te matar, ele corre para o deserto, encontra um pé de zimbro, se deita lá e fala assim: Senhor, já basta. Aleluias. Já basta, Senhor. Pode levar-me, pode me dar a morte. Mas é nessa hora que nós vemos a mão do Senhor. E o Senhor envia um anjo a Elias e fala: levanta-te, come pão, beba água, porque grande é a caminhada. Aleluias. Glória a Deus. Então não se prostre. Guarde essas 3 etapas: o observar, o se colocar na posição de origem e no descer. Porque é aí que o oleiro começa a trabalhar sobre a sua vida. Aleluia. Com a permissão do pastor que está dirigindo, se coloque de pé, se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus, aleluia. Se não louva, vai louvar hoje. Em nome de Jesus, louva. Deixa Deus usar você. Amém? Amém. Eu quero fazer um convite a você que, perante a caminhada cristã, a caminhada da vida, não perca atenção, porque esse é um momento de guerra. Você que no meio da caminhada se entristeceu com uma palavra e até pensou em desistir, em abrir mão, está vendo que a luta está difícil, eu quero te convidar aqui. Pode, se tiver alguém que está passando por uma luta, eu quero orar por você aqui. Aleluia. Que você acha que pode ser que as suas forças estão saindo. Aleluia. Hoje o Senhor, Ele te diz: levanta-te, tome a posição de origem, porque o Senhor não nos chamou para ficar prostrado. Aleluia. E você que está aí atrás, eu quero pedir: pegue na mão de quem está do seu lado. Pegue na mão de quem está do seu lado. E diante desse louvor, eu quero que você feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Agora é um momento de adoração. É um momento